Fala trader, nesse vídeo eu vou te entregar uma técnica operacional para você aplicar no mercado de Forex e índices nesse ano de 2026. A gente sabe que estudar os conceitos de liquidez, Smart Money, Order Block, Fair Value Gap é uma camada do primeiro nível de aprendizado e o seu próximo passo é como que você vai alinhar tudo isso na prática, né? Fazer um alinhamento de fluxo macro, micro, como montar um contexto de gatilho de entrada, né? Elaborar realmente o direcional do dia para você poder montar suas posições. É isso que eu vou te mostrar aqui de uma forma padronizada. Então, bora pro vídeo. Antes de você querer antecipar qualquer movimento de mercado, primeiro você precisa entender o que são os swing points, que é nada mais nada menos que as trocas de mercado. Então o mercado estava em queda, trocou para uma alta, fez um swing point de reversão para alta. O mercado estava em alta, trocou para uma queda, fez um swing point para queda. Então o swing point é onde o mercado ele troca de mão. Observa só, vela 1 e vela 2 eram candles de baixa, vela 3 ela fez um swing point de alta. Então a partir do momento que ela rompeu essa estrutura, a gente teve aí um momento de reversão para alta, né? Vela 3, a partir do momento que ela fechou abaixo da vela 2, ela confirmou para a gente um swing point de baixa para a próxima vela 4. Assim como a vela 3, fechando acima da vela 2, ela confirma aí um momento de alta para a vela 4. Então, analisar esses pontos de troca de mercado vai ser 80-20 para você poder acertar um direcional do dia. Então, acertar essas trocas de mão do mercado vai fazer muita diferença para você poder surfar literalmente na tendência do dia. E agora a gente chega na parte da antecipação, que é o Daily Bias, né? Todos esses candles eu me refiro ao gráfico diário, beleza? E esse conceito de Daily Bias eu posso levar para os próximos fractais menores também, por fractal de 1 hora, de 4 horas. Mas vamos entender primeiro esse conceito no gráfico diário. Quando eu tenho uma vela cheia de um dia que ela finaliza acima da máxima do candle anterior, que a gente chama de PDH, é o nosso Previous Day High, né? A máxima do dia anterior. Então, quando o candle ele fecha acima da máxima do dia anterior, eu tenho uma continuação bullish. Para o próximo dia, que seria a nossa vela 3, eu tenho uma expectativa de alta, porque essa vela fechou acima, né? Se fosse o caso contrário, né? Se a vela tivesse fechado abaixo do PDL, que é o nosso Previous Day Low, é a mínima do dia anterior, a expectativa para a nossa terceira vela seria bearish, então é um padrão de continuidade. Então o candle fechou abaixo, demonstra continuação de baixa, fechou acima, demonstra continuação de alta. E aqui é onde a gente começa a alinhar a fractalidade, né? Aqui no dia 3, bullish, eu poderia focar em uma compra em algum momento corretivo aqui. Nesse momento de continuação bearish, eu poderia focar em alguma venda nesse momento corretivo, tá? E esse aqui é o nosso próximo passo. Mas antes, a gente tem mais dois cenários, que é o momento de reversão. Quando eu tenho o candle pegando a mínima e ao invés de fechar abaixo da mínima, demonstrando uma continuidade, ele rejeita totalmente a mínima e fecha acima, mostrando o quê? O momento de reversão bullish. Então, para nossa terceira vela, eu vou acreditar em um momento corretivo de baixa e uma expectativa compradora para eu pegar aí o movimento do dia para uma alta. Uma reversão bearish é o mesmo cenário, só que o inverso. A gente tem uma captura de máxima, rejeição dessa região e o fechamento abaixo dessa zona. Então, a expectativa para o dia 3 desse candle 3 é bearish, é ele vir pegar essas mínimas. Então, dá pra gente trabalhar muito bem com os alvos, né? Quando eu tenho essa reversão bearish confirmada, eu posso focar em venda no dia 3 até a mínima do dia 1. Então, isso aqui eu vou mostrar para vocês no playbook daqui a pouco. E agora a gente começa aqui a montar o raciocínio de 1 hora. Se eu estou no gráfico diário e eu vejo esse momento aqui, quando ele veio, pegou essa máxima, fechou acima da máxima, a expectativa é uma continuação de alta. Então eu sei que o dia atual, esse momento aqui, essa queda de baixa, ela não me assusta. É um momento corretivo para ele continuar subindo e vir buscar essa máxima de Previous Day High. Como que eu sei disso? Pelo padrão de continuação bullish. Então, depois que eu identifiquei esse padrão de alta do gráfico diário, e agora a gente tem o próximo ponto, que é o quê? Do gráfico diário, eu refinei o fractal para o gráfico de 1 hora. Então, a gente está no mesmo movimento, só que agora eu tenho candles de 1 hora. Primeiro passo aqui que eu tenho que fazer quando eu mudo o fractal é identificar pontos de interesse, os nossos POIs, como por exemplo, zonas de FVG ou até mesmo zonas de order block, caso não tenha uma ineficiência. Esperar o preço vir aqui nessa ineficiência, mitigar essa região e dentro dessa região fazer uma reversão bullish, que é o que eu quero, um padrão de continuidade de alta. Olha só, o preço ele veio, pegou essa mínima e fechou acima.
fazendo aí uma reversão bullish para alta. Isso aqui é como se fosse o daily bias do gráfico diário, só que refinando para 1 hora após o toque no ponto de interesse. Então isso aqui é uma confirmação micro que mostra que o mercado ele vai começar a subir a partir de agora. Então olha só, recapitulando, eu analisei uma continuidade de alta no gráfico diário, aguardei a confirmação da próxima expansão através dessa correção no gráfico de 1 hora. Ele corrigiu, confirmou a próxima expansão. Em 5 minutos, que é o meu próximo passo, eu vou aguardar uma quebra de estrutura, né? Então, automaticamente vai ter a manipulação dos últimos fundos, que vai ser esse movimento aqui atrás. Vai ter a quebra de topo, que vai ser a confirmação de um movimento de alta, né? Isso aqui também pode acontecer em M1, até M15, mas eu fico mais entre M1 e M5, tá? Para poder acompanhar esse movimento. E agora a ideia é o quê? É aguardar ele vir, corrigir mais ou menos nesse breaker block para pegar o próximo movimento de alta. Ou até mesmo corrigir na 70 da OTE para pegar o movimento de alta. Mas veja, não parece subjetivo? O mercado ele confirmou tudo para mim. Só que na hora do gatilho de entrada, será que ele vai vir buscar essa região, aqui embaixo, meu stop loss vai aqui, ou eu entro um pouco aqui em cima? Onde é que realmente o mercado ele vai me buscar? Esse é o ponto que eu quero trabalhar com vocês e é aqui aonde entra a confusão operacional. A real é que no mercado a gente nunca deve adivinhar nada, né? Então eu não faria uma entrada direta aqui, não faria uma entrada direta aqui e nenhuma entrada direta aqui. De fato, não tem como a gente adivinhar quando é que o preço ele vai começar a subir. Mas a gente consegue ver o comportamento dele para começar a subir. Então, eu simplesmente adaptei, né, o SIG para poder confirmar esse modelo comprador que a gente está aqui. Então, a gente teve esse primeiro candle de baixa, né? Aqui foi aonde começou essa oferta, certo? A gente teve a oferta de queda, veio um candle de descanso e teve o próximo candle ofertado aqui novamente. Então a ideia é o quê? É eu esperar essas máximas serem violadas e eu ver realmente o fluxo se invertendo. Olha só, a gente teve aqui agora o candle rompendo a máxima do último candle de baixa, mostrando que uma inversão de fluxo assim que ele tocou nesse break block. Então isso me mostra que o preço já pode subir agora. Eu poderia ter me posicionado aqui embaixo, ó, pelo que ele buscou, já poderia, colocaria stop aqui embaixo, mas se eu quiser esperar uma confirmação ainda melhor, para não tentar adivinhar realmente aonde o preço vai, eu tenho que aguardar essa quebra de estrutura, e aí sim eu acerto movimentos como esse. Agora vamos para a parte prática, que aqui é onde você consegue entender melhor esse conceito. Isso aqui funciona para qualquer ativo do mercado de Forex e índices, tá? Eu vou dar esse primeiro exemplo aqui na Nasdaq. A gente começa pelo gráfico diário, para poder ver o daily bias, e a primeira observação é essa mínima aqui rejeitada. Então o dia pegou a mínima do dia anterior e rejeitou, e junto a gente tem POIs mitigados. A nossa ineficiência, FG aqui já foi capturado, né? O preço já está mostrando uma reversão de alta, um cenário bullish, reversivo, né? Ele veio, manipulou, preencheu o FG, agora a gente tem uma expectativa de alta para ele vir entregar aí uma manipulação nesses topos, ó. É o nosso alvo, tá vendo? Ele manipula a mínima, rejeita, confirma a rejeição, o alvo é a máxima do dia anterior. E agora esse dia aqui vai abrir, né? Vai ter a abertura e a gente vai acompanhar essa abertura pelo gráfico de 1 hora, que aqui é onde vai configurar a nossa tomada de decisão, a entrada, se pega, se não pega. E aqui é onde a maioria das pessoas travam, é nesse momento. Então eu sei que a gente tem FVG, o meu alvo é a linha ali de cima, agora eu preciso aguardar a próxima configuração no gráfico de 1 hora. Vamos entender aqui como é que ela vai ser formada. Então agora a gente vai esperar a próxima estrutura ser formada, né? O preço ele está um pouco lateralizado, então ele está fazendo as máximas de liquidez e mínima também. E a gente tem um cenário diferente, né? Porque aqui não tem nenhum FVG para eu poder acompanhar o preço tocar nele e reagir. Então eu não tenho essa ineficiência, ela não existe. Então eu vou usar a nossa zona de liquidez de último fundo. Isso aqui são pontos de indução. Esse aqui é um fundo de liquidez que o preço ele pode vir nessa estrutura e entregar para a gente uma alta, né? Então é através dessa captura que eu vou ver o momento da alta. Já que eu não tenho ineficiência, eu uso os pontos que está disponível para mim agora. Observa só, o preço ele veio, pegou essa mínima e fechou acima, fazendo no gráfico de 1 hora um daily bias de alta, só que é uma configuração de 1 hora. Então, isso aqui eu chamo de CRT, né? O Candle Range Theory. É a mesma coisa que um daily bias, né? Você pode utilizar o mesmo conceito de manipulação e confirmando o candle acima da região manipulada, há um momento de reversão de alta. Mesma análise que a gente fez no gráfico diário, a gente está fazendo agora no gráfico de 1 hora com a captura dessa liquidez. Então, ou eu estou identificando esse padrão com uma captura de liquidez ou com um preenchimento de Fair Value Gap ou Order Block. Próximo passo, gráfico de 5 minutos. Vamos lá. Gosto de deixar marcada essa vela de 1 hora e traçar uma Fibonacci.
para eu entender a zona premium discount dela, para quando eu ir pro gráfico de 5 minutos, eu não ficar perdido ali na melhor zona de compra. Então, o melhor momento aqui para eu poder estar focando nessa compra é aqui, ó, na zona premium discount, zona de OTE, zona de 60, 70, 79, ó. Tem uma liquidez que ele deixou aqui para vir capturar, tá vendo? Esses fundos acima do fundo forte são fundos fracos. Por isso ele vem, captura, gera indução. Olha só, vamos acompanhar o comportamento dele. Aguardar essa liquidez ser capturada. Acabou de ser capturada a liquidez. Agora é o momento da entrada, já que eu tô no gráfico de 5 minutos. Tem duas possibilidades. Eu posso fazer uma entrada direta aqui, na 79, tá? Tanto faz. Mais importante é o stop loss estar protegido nesse último fundo. Como alvo, eu posso trabalhar aqui aquelas máximas do gráfico diário que eu marquei, ó. Posso acreditar nesses alvos aqui e fazer uma entrada direta. Só que nesse momento aqui, muitas pessoas vão ficar em dúvida. Não sabe se compra aqui, se compra nesse order block, se compra nesse order block de baixo, se compra na 79, né? O que que eu digo? Faça a sua padronização. Minha padronização é sempre entrar na 70 ou 79. A melhor opção de todas é você acompanhar a reação do candle, por exemplo. Não vamos fazer essa entrada direta. Por quê? Eu vou aguardar a reação para eu poder entrar no momento certo. Se você quiser dar uma entrada certeira, você vai aguardar o candle tocar na zona de entrada, ó. Aqui é onde eu entraria, mas eu não vou entrar. Eu vou aguardar o candle tocar nessa zona de entrada e reagir. Olha só, ele acabou de reagir, não com um candle muito convincente, então vou aguardar mais um para confirmar. Agora sim a gente tem uma confirmação de alta. Então aqui, ó, eu guardei o candle confirmar a reação na zona. Então eu já posso montar minha entrada. E qual que é o benefício desse tipo de trade? Posso colocar meu stop loss, ó, abaixo desse último fundo formado e me proteger atrás dele. Então aqui vai muito de perfil, tá? Isso aqui é muito perfil, 100%. Porque tem gente que gosta de trabalhar com stop loss mais curto, a gente gosta de trabalhar com stop mais longo. Eu posso deixar esse stop aqui também, ó. Daria o mesmo trade, só que o risco retorno menor, sabe? Isso aqui é perfil. E o mais importante, todos eles serão lucrativos, tá? Por quê? É sobre setup, metodologia, posicionamento ali. A única coisa que difere é realmente ali o risco retorno que cada um vai escolher assumir, né? O nível do stop loss. E olha quanto que pagou. Coisa linda. Para um próximo exemplo, eu trouxe o XAUSD, que também funciona muito bem. Hoje é dia 11 de janeiro e no dia 8 de janeiro, alguns dias atrás aí, ele fez essa padronização que encaixou perfeitamente com o que a gente está estudando aqui. Olha só, ele veio, pegou essa mínima e rejeitou. Então, o direcional aqui já virou para uma alta, né? Com alvo primário no topo desse dia e para os próximos dias ali acaba sendo vulnerável também. Além da rejeição de mínima, o FVG, que é o nosso ponto de interesse, já foi mitigado, aumentando ainda mais a probabilidade de uma alta para esse próximo dia que vai abrir agora. Vamos para o gráfico de 1 hora para poder acompanhar essa entrada e ver como é que ela vai ser formatada. Então, aqui já é um caso diferente, né? Eu tenho ineficiência, acompanhar o preço chegando nela, e eu tenho duas ainda, né? O que acontece é que o FVG aqui de trás, ele já foi mitigado e confirmado para um próximo movimento de alta. Então, ele veio no FVG e confirmou aqui o nosso swing point bullish. Agora, o próximo FVG é esse daqui. Vamos ver como é que ele vai acompanhar e reagir em cima dele, né? Se ele fizer a reação aqui embaixo, a compra é só aqui embaixo. Se ele fizer a reação aqui, acaba validando por agora, tá? Então, por enquanto, vela cheia. E agora sim, a gente teve uma resposta muito interessante do preço reagindo nessa região de order block, junto com essa ineficiência. A gente vai para o gráfico de 5 minutos e o restante agora é mais achar uma configuração de compra. Antes de ir para 5 minutos, eu gosto de traçar essa Fibonacci aqui, ó. Essa Fibonacci para ver a melhor região de compra e venda indo para M1. A configuração da Fibonacci é essa, ó. 0, 062, 70, 79. Beleza? Vamos para 5 minutos agora para poder entender aí. Então aqui em 5 minutos eu consigo ver um movimento de expansão de alta, só que ainda não consigo identificar direito esses topos aqui, ó, que foram rompidos. Então para poder enxergar melhor a estrutura, vamos mais micro aí no fractal de M1. Eu já vejo os topos que foi rompido e a expectativa agora, ó, é o mercado corrigir, pegar esse ponto de entrada que eu marquei de 1 hora e confirmar para mim um gatilho comprador, tá? Mas Alves, esse fundo duplo aqui, será que ele não vai atrapalhar o movimento? Sim, ele pode atrapalhar o movimento, mas a gente tem que ter em mente que eu já tenho o gráfico diário confirmado e o gráfico de 1 hora também confirmado. A única coisa que eu preciso é que ele chegue aqui e pelo risco do fundo duplo, ele confirme realmente uma alta para eu poder comprar. Então, eu de fato não vou fazer uma entrada direta aqui por causa desse fundo duplo. Eu vou aguardar o preço tocar aqui e reagir. Aí eu entro. Agora, se esse aqui atrás fosse um fundo forte e confiável, talvez sim poderia rolar uma entrada direta aqui. Mas como temos o fundo duplo, o bom é aguardar uma reação. Vamos ir para M5, esperar o mercado chegar lá na zona, se ele for buscar. Se ele já chegar aqui no alvo diretão, eu invalido a compra. A posição ela só é invalidada quando o preço atinge o alvo do dia, que é o nosso PDH. Então, ó, acabou de encostar na zona, reagiu bem, né? Então, vamos esperar o preço sair dessa consolidação, ó.
que ele tá agora, assim que ele quebrar e confirmar pra gente essa alta, a gente já entra no movimento. Estamos quase lá, o preço tá lutando um pouco, ó. Dá pra ver que a alta não tá chegando agora, só quando realmente essa caixa for rompida. Se a caixa for rompida, eu compro, tá? Se ele fizer isso aqui, ó, e rejeitar, eu compro também. Então eu preciso aguardar o preço fazer a sua reação. Ah, vamos lá, ó, bem consolidado, tá vendo, ó? Não é o momento para fazer entrada agora. E o preço agora sim, ó, manipulou as mínimas e quebrou os topos, ó. Quebrou essa máxima aqui. Em M1 é um movimento bonito, em 2 minutos, ó. É um movimento de quebra estrutural, tá vendo, ó? É isso que você vai aguardar, dentro da zona. Agora sim, eu posso fazer uma entrada direta aqui, ó, que confirmou tranquilamente fazer essa entrada, colocar o stop loss abaixo ou desse último fundo principal ou desse último low que foi formado depois dessa manipulação. Como você aguardou a reação acontecer, faz muito sentido você trabalhar com stop loss aqui embaixo. Se você tivesse pegado entrada direta, a stop loss poderia ficar aqui embaixo também. Por isso o retorno ficar mais favorável. Vamos lá, ó, lançar o 3 para 1. Vamos ver se é agora que o movimento começa, ó. Preço subindo bastante, agora ele voltou aqui para buscar os que não foram, ó. Teve até oportunidade de reteste para quem estava aguardando uma confirmação ainda melhor, ela aconteceu. E ele vai reconsolidando. E o tranquilo é o quê? Ele tá deixando liquidez nesse topo. Pronto, olha lá, ó, pagou, foi lá em cima. O preço até voltou aqui para buscar quem não se reposicionou, quem perdeu o movimento primário aqui e pegou o movimento secundário. Então, enquanto ele tá deixando liquidez nesses topos, não pegou o alvo, você pode continuar acreditando na compra. E turma, deixa o like nesse vídeo. Tô trazendo um conteúdo para vocês, de fato, que vai te ajudar no teu operacional. E acontece que a galera assiste e sai do vídeo. O pessoal esquece de deixar o like, esquece de se inscrever no canal, de deixar o comentário. Não pula essa etapa, porque é muito importante para mim, que tô aqui produzindo conteúdo desse nível aqui para vocês, tá bom? Então, vamos pro próximo exemplo aqui, no euro-dólar. Gráfico diário, observa só, esse exemplo é para poder fechar com chave de ouro, para você poder deixar o like no vídeo. A gente teve essa máxima, o preço veio, capturou máximas de dias anteriores, e o mais importante é que ele rejeitou essa daqui, ó. Ele rejeitou esse Previous Day High, confirmando uma queda para o dia anterior. Então, como alvo, essa mínima e também automaticamente essa mínima aqui. Só que como está muito próxima, ele vem até essa aqui mais embaixo para poder testar, né? Inclusive, esse candle era um candle de alta. Era um candle de alta, ele veio aqui, foi lá em cima e rejeitou. Então, para o próximo dia, essa alta já está saturada, beleza? Vamos para o gráfico de 1 hora para poder entender essa alta saturada e esse momento de reversão que está por vir. Então, primeiro ponto, a gente tem uma manipulação aqui nos topos, quebra a estrutura. Primeiro pensamento é traçar uma OTE de venda e focar em ordens vendedoras aqui. Mas como eu falei, o que vai definir a venda não é em si essa zona. É a liquidez que o preço vai deixando, as capturas, a rejeição, a confirmação, né? Tudo isso a gente vai acompanhar agora. Vamos ver como é que foi o preço. Ele foi aqui embaixo, subindo um pouco mais. No meio do caminho, ele fez uma máxima interna. Então ele acabou de capturar uma liquidez interna que ele mesmo gerou. Acabou de chegar na nossa região de oferta. E agora o meu pensamento é o quê? Venda. Venda, né? Infelizmente o candle não rejeitou a máxima da vela anterior, mas a gente já conseguiu ver uma rejeição considerável. Considerável. E aí eu até fico na dúvida, será que eu posso considerar isso aqui uma reversão ou não? Se eu for levar o pé da letra, em 1 hora, não. Mas lembre-se, mercado é fractal. Eu posso ir em 15 minutos aqui, ó. Olha o que eu acho, tá vendo? Uma reversão em 15 minutos. O preço veio, pegou essa máxima e agora vai entregar o movimento de queda. Então a gente tem essa confirmação agora por parte de M15, só que a operação ela se torna um pouco mais micro, né? Eu vou acreditar o quê? Em um preço ele vindo aqui e continuando a queda. Vamos ver. Aí o preço vai caindo, vai estendendo a Fibonacci e deixa o preço trabalhar. Ele acabou de fazer uma máxima interna aqui. Vamos voltar para o gráfico de 1 hora. Ele não voltou na entrada, mas eu tô de olho nela. Estamos de olho, o preço continuou caindo. Primeiro comportamento aqui, olha, eu ainda acredito na venda, se ele voltar aqui. Porém, se ele pegar essa mínima, para mim já era. O alvo já foi mitigado. Então, esse vai ser o seu raciocínio. Se ele buscar a oferta antes da demanda, perfeito para uma venda, ok? Então, a gente teve agora o preço manipulando essa máxima interna, porém, não tocou na zona de OTR em cima, mas tocou na 62. Vai, tocou na 62. O mais importante que eu quero ressaltar aqui nesse exemplo é essa manipulação que ele fez e essa rejeição. Ele já confirmou. Ele não precisa ir lá em cima. Ele já confirmou para mim, ó. Já manipulou e já fechou abaixo. Já fez um aumento de reversão bearish para uma queda. Agora eu vou para 5 minutos. Aliás, para poder ser o mais específico possível aqui nesse trade, quando eu for refinar, eu traço uma OTE de venda aqui nesse candle. Aí eu vou para 5 minutos. As pessoas se perdem aqui, nesse momento. E agora, em 5 minutos, a gente tem aqui essa OTE de venda. 3 minutos eu consigo ver ele romper nesse último fundo.
E, ó, quanto mais você refina, mais claro vai ficando o movimento. Então a ideia é a gente pegar essa venda para poder buscar a liquidez dos últimos fundos. E agora tem duas opções, ou fazer a entrada direta aqui, ó, na 70 ou na 79, com o stop protegido no último topo, ó. E o alvo coube perfeitamente com o meu 3/1. Então é um setup que está encaixado aqui com o contexto do mercado. E vamos ver como ele vai buscar, ó. Ele buscou a entrada agora, rejeitando, ó, bastante. Validou a venda para quem estava esperando uma reação. Então quem estava esperando reação vai esperar o mercado voltar para entrar agora de novo na venda, entendeu? Mas para mim eu já tô posicionado, ó. Olha essa coisa linda, por isso buscando os alvos. E agora o mercado veio, manipulou o último topo, voltou novamente aqui na próxima zona de venda, ofertado, e segue o flow. E chegamos ao final do vídeo. Se você curtiu o conteúdo, não esquece de deixar o like, tá? Deixa seu comentário, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e tamo junto. Até a próxima. Espero que realmente você aplique esse estudo que a gente fez aqui, que eu tenho certeza que seus resultados serão melhores. Valeu, um abraço.